Então eu vim trazer um vídeo com o tema de quais os alimentos que podem favorecer nos favorecer, né, neste momento de pandemia. Então eu vou falar um pouquinho, né, rapidamente sobre mim. Meu nome é Marcela Boldrin, eu sou nutricionista, eu estou aí na área da nutrição há 20 anos e trabalhei um pouquinho em grandes hospitais no estado de São Paulo. Hoje trabalho na indústria, né, servindo refeições coletivas aí para um grande número de pessoas. E a minha expertise realmente é como lidar com os alimentos, né? Então, vamos lá. Hoje em dia, dentro de casa, né, os familiares, nós temos como hábito de se reunir para se alimentar. Então, hoje, na verdade, as reuniões não estão acontecendo. Mas o que está acontecendo é que todos nós, né, um maior número de pessoas que não acontecia antes, estão dentro de casa ao mesmo tempo. Antigamente, como é que funcionava, né? Numa situação normal, sem pandemia? Nós ficávamos de maneira intercalada em casa. Então, o pai e a mãe saem para trabalhar, fica uma pessoa com o filho, então a mãe fica em casa com o filho, mas agora estão, a grande maioria das famílias, né, estão com todas as pessoas reunidas. Então, o que acontece? Às vezes, muito tempo dentro de casa, com muitos problemas e com muitas situações diferentes acontecendo, o dia a dia vem trazendo novidades, notícias que nem sempre são agradáveis. E o que acontece? Nós ficamos ansiosos. Nós recorremos aos açúcares, carboidratos, doces, que são os alimentos que parecem que nos saciam, que nos deixam mais tranquilos. Mas isso vira um ciclo vicioso e, de repente, nós já ganhamos 3 quilos. Principalmente nós mulheres temos uma facilidade em transformar as calorias em massa gorda, né? Na verdade, assim, o que acontece? A gente acumula em tecido adiposo essa caloria. O homem, ele tem uma tendência maior em transformar em massa magra, né? Em massa, em músculo. E, infelizmente, nessas situações, né, de nervosismo, de estresse, de ansiedade, a gente recorre realmente aos alimentos mais calóricos, às carnes mais calóricas, mais gordas, aos snacks, que são os salgadinhos que a gente senta em frente à televisão e acaba lançando mão desses alimentos para comer ali, assistindo um filme, acompanhando o filho, para fazer uma atividade diferente. Então a gente envolve com bala, chocolate, doces, e aí esses alimentos vão se tornando nossa rotina, né? Ele entra dentro da nossa rotina, coisa que corriqueiramente, numa fase normal, numa situação normal, a gente não faz, né? Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, né, o que é muito trivial, que vocês já devem ter ouvido falar muito, beber água. A água é um alimento de fácil acesso, barato, e que a água é um alimento essencial e primordial para o nosso organismo em qualquer situação. Então mantenham a garrafa de água perto de vocês. Muitas vezes, no trabalho, no escritório, a gente tem uma garrafinha de água, em casa não. Então, a gente acaba em casa bebendo menos água do que fora de casa. Então, mantenha uma garrafinha perto e coloque a garrafa como meta. Nós precisamos de no mínimo 3 litros de água por dia. Então, coloque a meta de manter a garrafa perto de você. Crianças podem beber 2 litros de água por dia. Então, coloquem lá, olha, essa é a sua meta do dia, 2 litros. E para você, adulto, 3 litros de água, ok? E daí podemos lançar mãos do quê? De chás, né? Então, ai, Marcela, eu não gosto de beber água. Faça um chá, deixe esse chá na geladeira se você preferir, o líquido mais geladinho. Um chá mate um pouco mais gelado. Muito embora o chá mate ele tenha uma composição de cafeína, tá? Então, para a situação de ansiedade, eu recomendo que o chá mate seja bebido no máximo até às 16 horas. Após isso, não. Eu estou falando em termos de líquido, os chás são muito bons, né? Como alternativa, como um complemento à água. Uma outra coisa que eu costumo dizer que faz muito bem é a água saborizada, que para quem tem dificuldade de beber água, a água saborizada ela pode ser colocada com
pode abrir a polpa do maracujá, colocar nessa água, misturar com alguma outra fruta, maçã, pica a maçã, coloca pedaços de limão, limão siciliano fica muito gostoso, coloque folhinhas de hortelã. Eu recomendo também colocar sempre na água saborizada morangos, kiwi, e aí essa água ela fica mais agradável, com uma palatabilidade melhor, com um sabor mais agradável, e você, além de beber a água, você vai conseguir absorver os minerais e os nutrientes dessas frutas junto com a água. Então é uma vantagem. E não tem caloria, né? É pouquíssimo. Tem caloria, mas é muito pouco. É uma quantidade irrisória de caloria. Então a água saborizada é uma sugestão, além dos chás. Chás que acalmam, que me deixa menos ansioso, que me dê uma noite agradável de sono, uma tranquilidade. Seria chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira, né? Então, quanto mais você tiver ervas, é melhor. Mas se você não tiver o capim cidreira mesmo, né, o capim limão no seu quintal, se você não tiver a erva doce, né, in natura, a camomila, então você pode comprar o sachê no mercado e fazer uso, tomar esses chás durante o dia. E aí eu digo para vocês, o que a gente deve evitar, né? Quais são os alimentos que vão me agitar muito? Então, o café. A quantidade de cafeína, gente, faz com que os nossos batimentos cardíacos acelerem, que você fique mais esperto, mais acelerado. Tem muita gente que diz assim, olha, eu posso beber 1 litro de café por dia que eu durmo à noite, mas ele é tendencioso para aumentar o seu nível de ansiedade. Então, substitua o café por chá, se possível. Se não for possível, tome o café até as 16 horas, é o que eu digo 16, gente, que é um horário que o seu metabolismo não vai ter tantas consequências assim para o horário que você for dormir. Muitas vezes a ansiedade, ela impede que você tenha um sono bom, né? E a gente sabe que dormir é essencial, a gente precisa, mesmo porque a gente está em períodos onde a gente precisa manter a nossa imunidade. Então, no caso, se você tomar o café até as 16 horas, é um bom caminho, tá? E aí, depois das 16, lance mão de chás. Pode tomar chá de hibisco, chá de maracujá, chá de capim-cidreira, chá de erva doce, como eu havia falado, camomila, como eu havia falado anteriormente. Quais alimentos eu evito? Vamos lá. Evite carnes muito gordas no período da noite. Evite jantar, gente, após as 19 horas, tá? Ai, Marcela, mas eu acho que isso não é necessário. É necessário porque o seu organismo, ele fica trabalhando para digerir aquele alimento e muitas vezes te deixa mais agitado. Você poderia desligar, ficar menos ansioso, menos agitado, mas não, ele está trabalhando. Ele está ali metabolizando esses alimentos. Então, o jantar, quanto mais cedo for, melhor. E aí você diz, mas eu durmo tarde. Faça uma ceia com torradas, com manteiguinha, com um chá acompanhando, uma coisa mais leve, uma bolacha cream cracker, um biscoito de polvilho, alimentos mais leves. Gente, alimentos que facilitem a digestão, eles são favoráveis para que você tenha menos ansiedade à noite, que seu sono seja, você tenha uma noite mais tranquila, menos agitada, tá? Então, chocolates. Gente, os chocolates, eles são comprovadamente alimentos que muitas vezes até causam enxaqueca em algumas pessoas. E eles podem aumentar, sim, o nível de ansiedade por conta da quantidade de gordura que eles possuem. Então, o chocolate deixa muito agitado, muito ligado, não é indicado também em grandes quantidades aí nesse período. Lance mão de alimentos mais naturais. Se você for assim um chocolatra, compre o chocolate 70% cacau, que vai te trazer menos malefícios neste momento. Então, além dos chás, das bebidas, as carnes magras também são extremamente importantes. Então, olha, opte por um peixe, um frango, né? E nós sabemos também que neste momento o mercado ele não está com os preços mais acessíveis. Então, a carne vermelha, que muitas vezes tem uma quantidade maior de gordura, ela é um pouco mais cara, né? Os embutidos, muitas vezes a pessoa por facilidade compra
embutido, mas a quantidade de gordura também não é favorável, como uma linguiça toscana, uma calabresa. Então, opte por frango, opte por um peixe para fazer grelhado, no formato no molho, tá? Então, mas eu preciso beliscar, Marcela. Lance mão, sabe do quê? Das oleaginosas. O que são alimentos do grupo das oleaginosas? São as castanhas, os mixed nuts, né? Que se diz. Então, assim, castanha de caju do Pará, amendoim, nozes. Mas, gente, no formato in natura de ser, não é aquele amendoim torrado, tostado, salgado, não, tá? Então, você consegue comprar o amendoim mesmo, de pacotinho mesmo no mercado, fazer ele cozido com um pouquinho de sal, e ele fica bom para beliscar também, que muitas vezes a pessoa precisa beliscar alguma coisa. Então, gente, fica a dica, né, para quem precisa morder, mastigar. Existem muitas frutas que conseguem fazer com que a gente mastigue bem, tipo uma maçã bem crocante. A alface, gente, é um vegetal que tem um efeito calmante, então, se você está com muita vontade de comer e precisa mastigar, à noite faça uma pratada de salada de alface para você comer, que é muito bom, é positivo, vai trazer benefícios para você. Então, gente, um resumão aí. Então, lance mão de mixed nuts em quantidades reduzidas. Não coma mais do que 4 castanhas do Pará por dia, porque também pode ser que o seu colesterol aumente aí um pouco, né? Então, não é para comer um pacote inteiro de amendoim. Chocolate 70% cacau, muita água, chás mais claros, né? E água saborizada com as frutas que você desejar. Ok? Então, espero que eu tenha contribuído com vocês.